É só o tempo esfriar que a gente se lembra das sopas, dos caldos, dos fondis, aquela comida quentinha e normalmente calórica, né? A quantidade também muda e é pra mais. E aí o corpo reage, né? Para falar sobre esses alimentos que aquecem, convidamos a nutricionista comportamental, Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Bom, já vou comer. Uma coisa eu sei, uma informação dessas eu tenho, que quando a gente come, o corpo aquece e no frio precisa de um pouquinho mais de aquecimento. Isso. E no frio também, Elaine, o nosso metabolismo fica mais acelerado para manter esse aquecimento do corpo. E como esse metabolismo acelera, a gente precisa de mais energia. E muitas vezes isso vem em mais comida. E aí, assim, a gente normalmente não come a sopinha, só a sopinha, né? Sim. Põe um queijo, um pãozinho, Isso. Repete. repete. E outra coisa que acontece também é que a gente reduz o consumo de fibra, né? E é a fibra que dá essa saciedade pra gente. Então, num período que a gente tem mais necessidade calórica, a gente acaba reduzindo o consumo de fibra. Então, vem a necessidade de comer mais para ter essa saciedade. E até naquela famosa sopinha de legumes, que a gente Sim. põe uma carninha, a gente acaba colocando macarrão também. Também. Isso acaba atrapalhando de alguma forma? De certa forma, não, porque ele entraria ali como um carboidrato, né? Que a gente iria colocar. O que acontece é que às vezes tem muito carboidrato e pouca fibra, né? Não tem mais a salada. Os legumes que estão ali na sopa normalmente são legumes mais bem cozidos, que já perderam bastante a fibra. Então acaba não dando essa saciedade que a gente precisa. É, e tem gente que repete, inclusive mais de 2 vezes, né? Exatamente. Daí vem a questão da repetição. E aí é uma repetição com muito carboidrato, pouca fibra. E aí é onde começa a ganhar peso, né? E também, quando tá muito frio, o pessoal foge um pouco da atividade física, Sim. né? Foge da atividade física, foge da água, foge das frutas, né? Aí tá tudo errado. Só que as coisas mais quentinhas. Evelyn, os caldos, esses caldos mais fortes de ervilha, batatas, até o caldo verde, se consumido numa quantidade tranquila, não teria, assim, grandes problemas. O ideal é não repetir. Quanto seria, mais ou menos? Isso. Não vou dizer o ideal, porque cada corpo, cada pessoa tem um tamanho, mas uma média que seria boa aí para o pessoal consumir, para de repente depois não ficar com consciência pesada. Sim, em torno de umas 3 conchas, vamos dizer. Mas é sempre aquela questão que a gente fala, né? A autopercepção, o autoconhecimento. Então, quanto que eu vou comer até ficar saciada? Como que eu posso melhorar esse caldo? Não tem problema nenhum em comer o caldo. Mas e se eu comer o caldo e incluir uma fruta para melhorar essa fibra? Né? Já que não tem mais a salada, ela já não está mais fazendo parte do jantar. Então eu vou fazer um caldinho gostoso, vou colocar alguns legumes e depois de sobremesa uma laranja, um abacaxi ou a minha fruta preferida, para a gente incluir um pouquinho das fibras também e ajudar na saciedade. É interessante você falar isso porque o caldo verde que vai couve, ele sustenta muito mais, né? Exatamente, mais do que às vezes uma sopinha de macarrão com batata e carne, por exemplo. Né? Então, tem uma fibra ali, uma quantidade maior de fibra. O que a gente precisa entender é que, às vezes, esse caldo, ele é bem cozido, então perde bastante fibra. E, às vezes, é batido também. Então, a gente não tem aquela fibra inteira, igual a salada crua. Né? Então, incluir uma fruta após a refeição ajuda bastante nessa saciedade. E dá para fazer algum caldo só com verduras, por exemplo, com mais fibras? O que daria para fazer para, de repente, dar uma fortalecida aí na Sim, amizade? dá para usar a criatividade, né? A couve é um vegetal que dá super para incluir nos caldos e ajuda bastante, né? Trazer o chuchu, a cenoura também é interessante. E se a gente conseguir trazer mais vegetais verdes escuros, eles são os mais poderosos, vamos dizer assim. Porque além de ter uma quantidade legal de fibras, eles também têm uma quantidade boa de ferro. Então daria para colocar o quê? Brócolis? Dá para colocar Dá para no pôr arroz? brócolis, fica gostoso. Um espinafre para quem gosta, mas a couve acaba sendo a preferida É a de todo campeã, mundo. né? Agora, além disso, tem as gemadas, os cafés com Chocolate chocolate, quente. enfim, tem aí variedades. Sim. E também daí é legal ficar de olho, né? É como você sempre diz, não é que não pode comer, né? A gente Beber, pode, no caso. exatamente, de tudo, mas com consciência. Uma dica bem legal, Elaine, dessa questão de manter o corpo aquecido, sempre que a gente está com as mãos geladas, a gente tem uma necessidade de comer a mais. Olha que dica boa. Então é interessante a gente sempre aquecer as mãos, né? Então vai tomar uma sopinha, coloca ela ali pertinho do prato, esquenta a sua mão também, porque isso vai mostrar que o seu corpo está aquecido. Então você não vai confundir com um excesso de comida. Que interessante, tem isso Essa também, dica é né? boa.
E esse tipo de comida também tem uma parte afetiva, não tem? Com certeza, né? Toda comida quentinha, sopa. A gente lembra de uma casa da mãe, né? Casa da mãe, chocolate quente, uma sopinha. Então tem toda essa questão realmente afetiva. Além do frio, a gente querer realmente esse aconchego, querer um abraço, querer estar perto, querer estar junto. Então acaba juntando essa parte emocional também, que envolve a alimentação. A gente pode falar que uma forma de aquecer que talvez aí ajude em todos os sentidos sejam os chás? Sim, os chás ajudam bastante e abusar também dos chás ali, né? Já que eles não têm calorias, então vamos utilizar, vamos aquecer as mãos no chás, vamos tomar ele bastante e não esquecer da água. E não é porque toma chá que não precisa tomar água. Exatamente. A água, o chá não substitui a água. Então lembra que o nosso corpo está mais acelerado, o metabolismo está mais acelerado, tem uma necessidade de comer a mais. E quando a gente sente sede, a gente também confunde com fome. Então pensa, junta tudo isso que vai fazer você comer a mais, uma alimentação que não te sacia tanto. Então por isso essa necessidade de comer, de repetir e de nunca estar satisfeito. Às vezes a gente está com sede. Né? Às vezes está faltando mais fibras nessa alimentação. Então, se conseguir equilibrar um pouquinho melhor aí essas fibras, essa hidratação, vai até fazer com que o corpo já fale que está ok uma quantidade normal de alimento. Exatamente. Não vai ficar judiando mais. Isso. Vai estar em equilíbrio, né? Então, talvez até trazer a questão das sementes também, né? A semente de girassol, ou a chia, a linhaça, a sua preferida. Pôr em cima das frutas, pôr no iogurte, pôr em cima de um caldo, talvez, para a gente conseguir incluir melhor as fibras. Tá dada a dica, ainda vem bastante frio por aí, né? Isso. Vamos estar preparadas para isso. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço, Elaine.